Abram suas Bíblias no Evangelho segundo o Pipe. No Evangelho segundo o apóstolo João. Abram lá, no Evangelho de João, o capítulo 13. Falei 15, né? Sorry. 13. Amém? Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 13. Quero ler os versículos de 1 em diante. Vamos lá? Um pouco antes da festa da Páscoa, havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre, Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por nos trazer aqui nessa noite. Precisamos mais uma vez do Senhor. Precisamos mais uma vez que o Senhor venha ministrar na nossa vida, Senhor. Precisamos mais uma vez que o Senhor nos dê a graça de compreender a Tua palavra. Eu preciso, Senhor, desesperadamente do Senhor nessa noite. Porque sem o Senhor eu não sou nada, Senhor. Por isso, Jesus, eu quero me esconder atrás da Tua cruz nessa noite. E pedir que o Senhor fale através de mim. Que o Senhor, de alguma forma, Senhor, manifeste neste lugar a presença viva da Tua palavra nos corações de todos que estão aqui, Senhor. Que todos saiam daqui, Senhor, desafiados e impactados pela Tua santa palavra. Por isso, ministre. Em Teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Amém. E aí, como é que foram a semana acordando às 6 horas da manhã? Quem acordou às 6 horas da manhã, levante as mãos. Levante mais alto, eu quero ver o sovaco de vocês aí. Amém. Ótimo. Graças a Deus, né? Então, vamos fazer o seguinte. Esta semana... quem orou e levantou.
Essa semana eu vou lançar um outro desafio para vocês. Só que essa noite eu vou inverter, ok? Ao invés de vocês acordarem às 6 horas para orar, vocês vão orar das 11 à meia-noite. Tá ok? Das 11 à meia-noite. Eu prefiro assim, que tenha um propósito que funcione, do que um propósito que sirva unicamente para ser um propósito que não chegue a lugar nenhum. No sentido de que vocês não vão praticar isso que eu estou falando. Ok? Então, eu estou colocando isso para vocês, que essa semana nós estaremos orando das 11 à meia-noite. Tá certo? Das 23 horas, sendo mais específico, até as 24 horas. Ok? Então, todos vocês essa noite, não precisam acordar às 6 horas, podem dormir um pouquinho mais. A Rosa tirou o maior sarrão da minha cara quando eu falei vão acordar de madrugada, porque todos os dias ela acorda esse horário, né? Mas então essa semana eu estou liberando vocês. Se quiser continuar acordando às 6 horas, não há nenhum problema nisso. Tá ok? Né? Não preferem não? Então tá. Das 11 à meia-noite, nós estaremos orando durante essa semana toda. E todos vocês estão incluídos nesse propósito. Amém? Certo? Quando a gente lê na palavra, os apóstolos lá em Atos, quando a igreja inicia o seu chamado na terra, e Jesus havia subido, o Espírito Santo havia descido, trazido uma nova era, nunca vista antes em toda a história do povo de Deus, e daquilo que a gente também entende de história secular, né? O reino de Deus ele estava recluso a uma nação, que era a nação de Israel. Havia, de alguma forma, manifestações soberanas de Deus em outras nações, onde Deus trazia juízo, exortação. Deus usava a boca dos profetas, né, para levar uma forma de exortação às nações e chamando essas nações para que se arrependessem, mudassem a sua conduta, senão Deus traria juízo sobre elas. Mas a verdade é que e você não vê muita manifestação disso nas nações pagãs, né, que estavam ali ao redor de Israel. Porém, Israel, nesse trajeto todo, foi uma nação que ora estava ali junto com Deus, ora chutava o balde, não queria saber de Deus, se entregava literalmente aos deuses pagãos dos povos vizinhos, né? E de alguma forma, tudo aquilo que Deus tinha feito na sua história e na sua vida, diante desse novo tempo, se era deixado de lado. Até que, enfim, Israel pagou um preço muito alto. Quando ele insistentemente permaneceu no erro, Deus trouxe juízo sobre Israel, e Israel então entrou num tempo de dispersão. Durante quase 500 anos, Israel ficou dispersa e Deus, nesse tempo todo, ficou em silêncio. Você não vê uma voz profética agindo entre esse tempo que Israel esteve disperso, né? Você não vê Israel tendo uma voz profética, né, chamando. Você não vê Israel tendo uma esperança. Você vê Israel simplesmente lançado diante das nações. E uma nação substitui a outra, vem, o domina, traz o seu imperialismo sobre a nação. Israel, de alguma forma, depois vem parar lá na Palestina, né, já sobre o domínio do Império Romano, né, e a coisa toma uma dimensão. E a coisa toma uma dimensão que é aquela que vocês veem quando Jesus chega na Palestina. Quando Jesus nasce na Palestina, ele começa o seu ministério, ele se depara com um tipo de opressão, né? Israel tinha o templo, que era o
o centro da sua fé. Sacerdotes que estavam ali, servindo a si mesmos e não mais o povo. Um sacerdócio que tinha medo daqueles que o dominavam naquele momento. E Jesus vem e começa a dizer para todo mundo que ele era então o Messias esperado. Israel aguardava durante 300 anos, e principalmente naquele momento histórico, porque alguns livros apócrifos nascem naquele contexto ali, e esses livros começam a falar desse Messias que estava por vir e chegando finalmente. Havia uma expectativa no coração de Israel de que finalmente então o grande líder que Deus havia prometido, que os profetas haviam profetizado, o grande líder finalmente estava chegando na terra. Então havia uma esperança de que esse líder viria sentado num cavalo branco, com todo um exército, seguindo para chegar finalmente, libertar Israel daquela dominação que ele estava vivendo ali. E de repente os judeus têm uma frustração muito grande, porque esse líder poderoso que havia sido prometido e enviado, vem sentado num jegue, num jumentinho, simples, sem nenhum tipo de arma. Atrás dele uma multidão de pessoas pobres, ignorantes, sem recursos, talvez financeiros, na sua grande maioria. E esse homem, sentado nesse jumentinho, se transforma no agente mais poderoso, transformador, de dimensões que a gente não consegue nem calcular, de que se tem notícia em toda a história da humanidade. Porque todos os grandes líderes da história, eles fazem uma revolução social, uma revolução, alguns fazem de alguma forma uma revolução religiosa, mas nunca na história um homem chegou e influenciou a história de maneira tão grandiosa como Jesus vem e influencia, Porque ele começa a transformar não apenas multidões, mas a proposta de Jesus é o contrário, Ele vai adentrando na particularidade da vida de cada um dos seus que estão ao seu redor, e através da vida dele, Jesus ele tinha a graça de dizer assim: eu, porém, vos digo, façam aquilo que eu estou fazendo. Façam aquilo que eu digo, mas olhem para a minha vida e façam aquilo que eu estou fazendo. Quantos homens na história da humanidade podem e têm a graça de chegar e dizer: olha, sejam meus imitadores, façam aquilo que eu estou fazendo. Aquilo que eu estou fazendo, não aquilo que eu estou dizendo. Eu, como pastor, eu chego aqui e falo assim: gente, façam isso. Mas nem sempre eu tenho a graça de dizer: façam exatamente aquilo que eu faço 24 horas por dia. Porque tem muitas coisas que eu faço na minha vida que eu desejo que vocês jamais sejam meus imitadores. Até domingo passado eu estava conversando com um amigo que estava presente no culto, e ele falou assim: nossa, Pipe, você sabe que às vezes quando você se inclui em algumas coisas, você fala assim sobre seus pecados, eu até acredito em você. Eu acho que isso é verdade. Eu olhei para a cara dele assim: olha, sinto te decepcionar, mas você acha que não é verdade? Nem tudo aquilo que eu me incluo necessariamente é realmente algo que eu vivo, mas muito daquilo que eu acabo incluindo é de fato uma verdade na minha vida também, e não só na vida da igreja. Um pastor, ele em nenhum momento é melhor do que ninguém. Ele foi um cara que encontrou a graça, não sei se é a graça, para alguns a palavra não é essa, O pastor é um homem que encontrou a graça diante de Deus e foi chamado unicamente para exercer um ministério, que é o ministério de pastoreio. Em nenhum momento ele é maior, melhor do que ninguém. Então, todas essas coisas que quando eu falo, eu me incluo, pode ter certeza absoluta que isso é uma realidade na minha vida também. Certo? Então, Jesus ele vem e ele traz uma nova proposta.
Essa semana eu estive no Renovo de Pastores e a gente foi impactado por uma coisa que a gente está cansado de ouvir há muito tempo. Né? Muito tempo. Jesus ele traz uma proposta que é contrária àquilo que o mundo propõe. O mundo ele chega, esse sistema que está aí fora, a proposta dele é o seguinte, que você tem que ser o maior para ser alguma coisa. E a igreja, de alguma forma, ela gosta dessa mensagem proclamada ali fora. Né? E nós, como igreja, nós temos abraçado esta realidade de que nós temos que ser os cabeças e não as caudas. Né? Vocês já ouviram isso no meio por aí? Como a gente ouve isso? Né? Eu fui chamado para ser cabeça e não para ser cauda. Eu, em especial, né? Eu fui chamado para isso. Mas nós fomos chamados para ser cabeça e não ser cauda. Né? Tira um texto do seu contexto, aplica e está aí. Né? Por isso, quem é cabeça não está interessado em lavar pés, em servir, em ser de alguma forma algo menor do que aqueles que estão à sua volta. Jesus ele vem e propõe algo totalmente contrário a isso. Ele fala assim, se você quer ser o maior, você tem que ser o menor. Porque no reino de Deus, as coisas não funcionam da forma como funcionam lá fora. No reino lá fora, os grandes são aplaudidos, os grandes são colocados em pilares, né, em seus altares, são adorados, são venerados. Eu tenho um ódio mortal por revista tipo Amiga, Caras, né? Essas revistas masculinas, né? Você gosta? É a tua cara. Essas revistas, né? Que vai lá e mostra, né? A medida do sucesso, né? Daí você olha para aquelas pessoas que estão ali, né? Os grandes, os famosos, os poderosos do planeta Terra, né? E você fica olhando por aquilo ali, e você se acha o cocô do cavalo do bandido, né? Melhor, a pulga do mosquito do cocô do cavalo do bandido, né? Você se acha algo menor do que isso, né? Porque aquilo ali, sim, é ser grande, né? Aquilo ali é ser grande, né? E a gente se esquece que o rei do universo, aquele que com a simples palavra trouxe todas as coisas à existência pelo poder que há no seu nome, né? Esse rei, ele chega lá na sua véspera, na véspera da sua morte. Estão lá os seus homens ignorantes que ele discipulou durante seus 3 anos, um pouco mais do que isso. Na última noite, na última ceia ali, ele chama esses homens e ele traz um símbolo, que talvez seja o símbolo que eu e você temos que adotar para o nosso ministério e para a nossa vida diante de Deus. Enquanto que o símbolo do poder, naquele contexto, era uma coroa, era um trono, Jesus nos traz um outro símbolo. Amarra uma toalha na cintura, pega uma bacia, coloca água dentro e começa a lavar os pés de todos os seus discípulos, um por um. Quando chega em Pedro, Pedro olha para ele e diz assim: o meu você não lava. Você pode lavar de todo mundo, mas o meu você não lava. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Jesus está ensinando pelo menos 2 coisas ali para mim e para você. A primeira delas é que vocês têm que estar disposto a lavar os pés até mesmo dos seus inimigos. Judas Iscariote estava ali sentado, Jesus tinha toda a consciência de que um pouquinho mais para frente ali, aquele mesmo cara que ele se prostra numa atitude de servo, porque só os escravos, os servos lavavam os pés dos outros, né? Jesus ele assume para ele aquela postura de escravo, se prostra diante de Judas, aquele que o trairia mais tarde,
e lava os pés daquele homem. Era um costume também que alguns muitas vezes beijavam os pés daqueles que eles estavam ali, diante daquele momento. E a segunda coisa que eu e você aprendemos é que você muitas vezes precisa se permitir ser servido, ser lavado pelos outros, né? Tem gente que gosta de servir os outros, mas não gosta de ser servido. Mas a grande verdade é que a grande maioria da igreja prefere ser servido do que servir. Nós temos uma teologia hoje que ela pegou o servo, ela jogou o servo lá dentro do esgoto, né? E deixou lá escondidinho. É uma teologia onde você tem que declarar que você é o filho do rei, que você é o bambambam da história, que você tem que buscar todo o sucesso devido e de alguma forma colocar o teu nome em destaque. E o Senhor Jesus vem e ensina para mim e para você o inverso disso. Que eu e você temos que nos colocar lá. Ó. Quando Paulo chega, todo mundo, talvez olhando para os apóstolos e usando toda uma questão de posição dos apóstolos e diziam, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Porque isso de alguma forma trazia um peso sobre aquela afirmação. Né? As pessoas, nossa, esse cara foi gerado por Paulo, esse cara é o cara, né? Não é qualquer fezinha, né? Não foi o Pipe que gerou o cara, entendeu? Foi Paulo, foi o cara. Outros diziam foi Apolo, outros diziam outros nomes, sabe lá Deus quais, né? Paulo, ele chega, naquele mesmo contexto, ele faz uma afirmação. Ele chega assim, eu penso que Deus fez de todos nós os apóstolos a escória da sociedade. A escória da sociedade. Nós somos os piores, dos piores, dos piores e dos piores. Os mais desesperados pela graça somos nós. Como essa mensagem do reino, ela precisa ser novamente resgatada na minha vida e na tua vida, né? Manifestando alguma coisa ali dentro? E no meu filho, pelo visto? O filho do pastor ali. Então, os apóstolos, eles tinham um discurso, né? Eles tinham um discurso e é algo que eu e você devemos olhar e perceber aonde a gente se encaixa nisso. Domingo passado eu estive falando sobre as coisas que Jesus nos desafiou a praticar nessa vida de igreja, onde a gente busca estar cheios do Espírito Santo. Essa semana toda o desafio foi esse: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, sejam cheios do Espírito. Não aceitam, de alguma forma, não aceitem viver a mediocridade da vida cristã. Os apóstolos chegavam e eles tinham a ousadia de dizer, olha gente, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho muita coisa, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o que acontecia? As pessoas levantavam e andavam. Hoje a igreja ela só pode dizer, olha, eu tenho ouro, tenho prata. Só isso. Quando eu falo igreja, eu não quero que você fique pensando numa igreja na 7 de setembro. Tá ok? Nem na Silva Jardim, nem em outras... Eu não me comprometo aí, ó. Eu falei, repeti igual um papagaio e nem pensei na implicação do que eu estou dizendo aqui. Quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de mim. Estou falando de mim. Estou falando da minha vida. O que eu tenho? O que eu tenho? Quando a gente está falando de fé, a minha fé ela é o que, afinal de contas? Ela é um conceito? Ela é um conceito, um mero conceito que não implica em nada na vida? Então eu estou sujeito a ser esse cara que sai pelas ruas e não tenho mais nada para oferecer para as pessoas a não ser isso, ouro e prata.
né? Trazendo para a nossa dimensão de hoje, golgotana principalmente, eu não tenho mais do que R$1 e R$2 para oferecer. Né? Porque ouro e prata para nós também que foge um pouco do nosso contexto. Né? Não tenho R$1 e nem R$2 para oferecer. Quando que isso vai se tornar carne na nossa vida? O que nós estamos esperando para que essa ousadia, né, quando você lê em Atos dos Apóstolos, eles orando e falando assim, Deus nos dê espírito de intrepidez, de ousadia para pregar a tua palavra. Havia ousadia, mas antes de haver ousadia, havia busca. Né? E como resultado dessa busca, esses homens tinham uma vida então cheia de Deus e podiam com toda a certeza do mundo chegar e dizer, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Eu quando me converti, eu já testemunhei isso para vocês, mas eu não podia entrar num velório que eu queria orar e ressuscitar o morto. Todo velório que eu entrava, eu já queria... Mas sempre chegava na hora e eu amarelava. Eu era o cara até chegar na porta da igreja. Dava mais uns 10 passos, chegava até o caixão ali. Não sei como acontecia a minha fé. Minha fé na hora desmoronava e eu não tinha ousadia. Mas é o que eu tenho pensado, seriamente. Depois desse retiro que nós tivemos, é uma coisa que eu tenho pensado praticamente todos os dias. O que nós temos a perder? Hoje, se nós pararmos para pensar, nós como igreja, nós temos o não. O não nós já temos. Todos os dias a gente acorda com o não na mão. Né? O não está aqui o tempo todo. Minha esposa está doente, meu filho está doente, eu estou desempregado, eu estou com uma enfermidade desenganada pelos médicos, eu estou com algo impossível na minha vida, estou diante de um mar vermelho. Então o não, eu já tenho. Eu tenho algo para perder? A única coisa que eu tenho para perder, se eu tiver que perder algo, é um não. Por que não eu começar a buscar na minha vida essa mesma oração e dizer, Deus, dê-me espírito de ousadia, espírito de intrepidez, para começar a ousar, a manifestar o sobrenatural na minha vida, Senhor. Até quando isso se tornará apenas uma questão teórica na minha vida? Voltando à questão do servir, quando eu estou falando desse negócio de você lavar os pés dos outros, é muito fácil, talvez eu como marido, lavar os pés de outros do que lavar os pés da minha esposa. Ou o contrário, é muito mais fácil, talvez eu como esposa, meu lado feminino falando agora, né? Pérola, põe lá, Rodrigo. Eu orar pelos outros do que orar pela minha esposa. É muito mais fácil eu como pai orar, lavar os pés dos outros do que lavar os pés dos meus filhos. É muito mais fácil, talvez eu como filho, lavar os pés dos outros do que lavar os pés dos meus pais. Há uma questão dentro do reino de Deus que eu e você precisamos compreender que o reino de Deus precisa começar a se manifestar primeiramente na minha casa. Porque se não se manifestar primeiramente na minha casa, eu nego a minha fé. Porque Jesus ele disse assim, aquele que não tem cuidado para com os seus, negou a fé. Isso é algo muito sério. Essa semana eu tive algumas... Eu acho que eu estou na endropausa. Só pode? Na endro. Não, é endro mesmo. Eu estou nesse negócio de menopausa masculina. Né? Hemopausa, pronto, resolvemos o problema. Eu estou na hemopausa, então eu tenho andado muito irritado, faz umas 2 semanas e de graça, assim, de nada, assim, eu tenho andado muito irritado, né? E óbvio que esposa e filho percebem essas coisas, né?
e acabam sofrendo porque ninguém suporta ficar perto de um mala, de um cara estressado, irritado, né? Agora, uma coisa que eu sempre falo essas coisas porque eu quero que realmente nesse quesito vocês sejam 100% meus imitadores nas atitudes que eu acabo tendo diante dessas situações. Então, quem está falando para vocês não é um cara que está dizendo apenas um discurso, mas isso é algo que eu vivencio na minha vida e a minha esposa é 100% testemunha na minha vida quanto a isso. Eu estava desse jeito, super irritado, e a Kátia já estava também, como resultado disso, irritado comigo. E eu, dentro do carro, eu pude reconhecer isso. Falei assim, amor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Não sei por que eu estou assim, por que eu estou tão irritado dessa maneira, né? Mas eu queria te pedir perdão pela forma como eu estou agindo. E me perdoe e tal. E durante essa semana, várias vezes eu tive que ter essa conversa com a Kátia, porque quando eu via de novo, eu estava lá com a minha hemopausa atacada, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes lavar os pés não implica necessariamente pegar um balde e uma toalha e se ajoelhar e ter essa atitude de servo que tinha no primeiro século. Essa figura, ela se perdeu um pouco para mim e para você, porque eu e você não fazemos isso. A gente mal lava os nossos pés quando toma banho. Isso quando toma banho, né? Então, quem dirá lavar os pés dos outros? Isso não é mais um costume nosso. Hoje você anda de calçado, né, de meia, então você não... Naquele contexto havia toda uma questão de deserto, região árida, né, cheia de poeira. Então, a dimensão era outra dessa que a gente vive hoje. Mas sabe, talvez a gente precise aprender a lavar os pés nesse sentido. Porque é muito fácil para mim querer ser sempre maior e melhor do que aqueles que estão à minha volta. Mas a atitude, o princípio que Jesus está querendo me ensinar para você aqui, é muito mais do que simplesmente lavar os pés. Mas é essa atitude de alguma forma, considerar até mesmo os meus inimigos superiores a mim mesmo. Sabe aquele cara, aquele patrão que você não suporta? Sabe, né? Todo mundo assim. Sabe aquela sogra, né, que você não suporta? E o sogro também, né? Porque não é só sogra que dá a impressão que é só sogra, mas o sogro também, né? Aquele marido mala, aquela esposa benção, né? Que quase não fala, quase não pega no pé. Mudou o discurso, né? Estava tão bom quando era lavar o dos outros, né? Hã? Não é? Você está vendo como a gente complica? Sempre quando chega na hora da gente pegar e aplicar na nossa vida e com as unhas encravadas, né? Quando a gente tem que pegar e arrancar unha. Quem tem unha encravada aqui? Levanta a mão. Ninguém? Pô, só eu? Não, eu não tenho também. Meu pezinho é true. Não tem unha encravada. Lavar o pé dos outros é fácil. Mas agora, quando se trata de lavar os pés dos nossos espinhos na carne, aí o discurso muda, né? O discurso muda um pouco. Jesus, então, ele fala: Pedro, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Jesus, no final disso tudo, ele fala assim: sede meus imitadores. Me imitem nesse quesito. Vocês têm que fazer exatamente isso que eu estou fazendo. Quando Jesus chega lá em Mateus, abre comigo lá em Mateus 28, se eu não me engano é 28. Mateus 28, o último versículo, a gente leu na semana passada, o versículo 19. É só o versículo 20 mesmo. Só o último versículo mesmo, de Mateus 28, diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo, vírgula. Não tem vírgula aqui, mas eu estou colocando. Beleza? Na Bíblia Pipelina está ali uma vírgula, né? O que é tudo?
Tudo é tudo. Ô, Sueli, você é a mulher mais inteligente dessa igreja. Tudo é tudo. Ou seja, o evangelho que eu e você fomos desafiados a viver não é metade dele. Não é aquilo que me interessa, aquilo que me é confortável, aquilo que de alguma forma não vai mexer com o meu comodismo e com o meu conforto. O evangelho que Jesus me desafia é o total. É a totalidade dele, não metade dele. Ou eu vivo a totalidade dele, ou eu esqueço a fé cristã. Porque o meu desafio é para tudo. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Sou eu que estou dizendo ou é a palavra que está dizendo? Se é eu que está dizendo isso, você pode jogar fora isso. Joga mesmo. A hora que você sair ali, você pega, escreve no papel e joga no lixo tudo que eu falei. Agora, se é a palavra que está dizendo isso, eu e você somos responsáveis diante dela. Surgiu uma pergunta para mim dentro do seminário que é assim: Pipe, como é que implica a salvação diante daqueles que nunca ouviram falar de Jesus? E por que os anjos, de alguma forma, não tiveram uma segunda chance como nós, seres humanos, temos? Essa foi uma pergunta que surgiu no seminário. A minha resposta foi que tudo depende, tudo, absolutamente tudo depende da dimensão da revelação que você recebe de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que tudo depende daquilo que você tem como conhecimento revelado por Deus na sua vida. A forma como Deus julgará a minha vida é um pouco diferente da forma como Deus julgará todos vocês aqui dentro. Pode ter certeza absoluta disso. A forma como Deus julgará índios lá no meio da Mata Atlântica, que talvez nunca, na Mata Atlântica, na Mata Amazônica, que talvez nunca tiveram contato com a humanidade ainda, né? Humanidade civilizada, né? Será que, sei lá, que é essa palavra que a gente dá para pessoas como nós, civilizados? Meu Deus, que bonito isso, né? Até parece que a gente é alguma coisa melhor que eles, né? A forma como Deus julgará essas pessoas é um pouco diferente da forma como julgará a minha pessoa e a tua pessoa. Por que isso? Por causa da revelação que eu e você temos recebido. Ou seja, tudo aquilo que a minha mente entende e compreende e não é praticada na minha vida diária, isso se torna uma responsabilidade diante de Deus e uma resposta que eu teria que dar para Deus. Por isso que os anjos que estavam lá na presença do Eterno, 24 horas eternamente diante do Todo-Poderoso, esses, quando ousaram se rebelar, esses não tiveram uma segunda chance. A dimensão da revelação que Adão teve é muito diferente da dimensão da revelação que os anjos tiveram. Dentro da matéria chamada angelologia, né? O nominho feio, angelologia, né? Tá louco, né? Na matéria de angelologia, o princípio é que anjos caíram e não tem mais volta, né? Eu e você precisamos acordar para aquilo que nós temos tido como conhecimento todos os dias e a gente não tem dado a mínima para isso. Quando Jesus fala, ensinando a tudo o que eu lhes ordenei. Se é tudo o que eu lhes ordenei, e Jesus nos ensinou então, vão e façam o mesmo. Ele falou, vocês estão vendo isso aqui que eu estou fazendo? Essa lavagem de pés que eu estou fazendo para vocês? Vocês estão vendo? Agora vocês vão por todos os cantos da terra e vocês façam o mesmo. Façam exatamente o mesmo que eu estou fazendo. O princípio que está nisso é de qual? É qual o princípio que está nisso? Que eu fui chamado para servir. E ponto. Um teólogo alemão, cujo nome eu não me recordo agora, Christian, 3 pontinhos, Bastos, deve ser, sei lá. Né? O Christian, ele diz o seguinte, que na verdade, ele citou um outro cara que eu também não me lembro o nome agora, mas não importa. Ele falou o seguinte, que eu e você precisamos nos converter a Jesus. De Jesus, nós nos convertemos à igreja. E da igreja, nós nos convertemos ao mundo. Se converter ao mundo? Como assim, Pipe? Quer dizer que eu vou poder ir para a discoteca agora? Quer dizer que agora, né?
Vou poder ouvir banda de rock pauleira, né? Vou poder ir no Largo da Ordem, né? Esse tipo de coisa. Até esqueci o que eu falei. Perdi. Se converter ao mundo. Ô, irmã tá cheio do... gostou da ideia, lembrou na hora, né? A única parte que ela entendeu de bem, né, irmã? Essa conversão minha para Cristo é um primeiro passo. Tem muita gente que se converte a Jesus logo de cara e ponto. Beleza. Agora, quando se trata de se relacionar com a igreja, o bicho pega. Eu conheço uma moça em específico que ela se converteu e ela não conseguiu até agora estar em comunhão com nenhuma igreja. Nenhuma igreja. Não está. Não é membro de nenhuma igreja. Ela não consegue. Não consegue. Ela veio do ateísmo e a decepção dela com a gente é tão grande que ela não conseguiu nos engolir ainda, né? Ela lê muito, ela é crente mesmo no quesito na sua fé, porém não tem conseguido estar em comunhão com nenhuma igreja. Já estou terminando. Então, essa conversão do mundo para Cristo, amém? De Cristo para a igreja, opa, o bicho pegou. Porque a gente não consegue entender que nós fomos chamados para ser igreja, no meio da igreja, nós somos dependentes uns dos outros, mas nós também precisamos estar exercendo o nosso serviço aos outros que estão à nossa volta. Senão, não há por que estarmos aqui. Agora, há uma outra parte, que é a parte mais difícil, talvez, que eu e você queiramos, talvez, aplicar na nossa vida. Essa conversão da igreja para o mundo. Aquela hora que você sai da igreja para servir o mundo. Servir o mundo, não a si mesmo. Ok? Servir ao mundo não é você ir no boteco servir, né? Servir um copinho do imundo, né, e mandar a goela baixa. Não é esse mundo que eu estou dizendo. Esse daí, from Ozzy, né? Esse não é de Jesus. Amém, irmãos? Né? Mas essa conversão da minha pessoa para com o mundo, ou seja, eu saio, eu existo para servir a Deus, servir a igreja e servir ao mundo. Né? Quando lá em Florianópolis agora, a PIB de Florianópolis, a Primeira Igreja Batista de Floripa, eu fiquei tendo conhecimento disso essa semana. Na verdade, eu estava totalmente ignorante nessa situação e não sabia que ainda a situação de algumas cidades que foram atingidas pela enchente ainda estavam em estado de calamidade e um caos total. Eu não tinha conhecimento disso. Eu achei que o Lula tinha ido lá e resolvido todo o problema 100%. Né? Gugu dá para mim, mas foi essa a verdade. Né? A gente não ouve mais falar na televisão, por quê? Porque a notícia não é mais Ibope. Entendeu? A notícia só interessa a eles enquanto ela está fresquinha. Depois que perdeu o Ibope, eles não se interessam mais em divulgar isso. A moral da história é que em toda a região ali afetada, principalmente a região de Ilhota, né, que foi talvez a que teve uma das que teve maior problema ligados ao que ocorreu, a igreja, a PIB se levantou lá para fazer algo e começou a ligar para todos os pastores das regiões que estavam ali. Falou assim: olha, gente, tem como você ceder o local de reunião de vocês para que a gente possa levar os desabrigados? Né? Você sabe qual foi a resposta? Não sabem ou estão respondendo que não? Não. Você sabe por que não? Porque vai atrapalhar o culto. Entendeu? E a igreja, ela precisa fazer o culto dela. O culto dela é mais importante do que as pessoas. A gente se perdeu de vez, né? A gente quer ficar bravo quando os ateus vêm e cospem na nossa cara, dizendo que a gente é um bando de egoísta, hipócrita. A gente fica irado com isso. Mas vamos falar a verdade, como igreja, o que nós estamos fazendo para mudar essa visão que eles têm de nós? A gente é um bando de crente que se enclausura dentro de uma igreja, nossas quatro paredes. A gente, durante a semana inteira, a gente não testemunha uma única vez do amor de Deus para com as pessoas, a começar por isso, que é o mais simples. Você não precisa nem se envolver em questão social com ninguém. Mas também, quando Jesus chega
E ele diz assim: nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos naquele dia me dirão: mas Senhor, quando nós te vimos com fome? Quando nós te vimos nu, Senhor? Ele lhe responderá: quando você cobriu, quando você deu de comer a um desses pequeninos, foi a mim que você deu. Mas essa é a parte do evangelho que não me interessa. Essa é a parte do evangelho que implica no tudo. E eu não estou interessado no tudo. Eu estou interessado na parcialidade. O tudo da vida cristã é assim: eu fui chamado, Deus me confiou um chamado, me confiou um dom para exercê-lo no reino e lá fora. Deus me confiou isso. Mas eu não consigo nem, o mínimo que eu consigo é se converter a Jesus. Passou disso, já começa um problema. Então eu não sirvo a igreja, não estou interessado. O maior reflexo disso foi o que aconteceu. Ontem eu não vou dar um desconto para vocês, porque ontem choveu um dilúvio mesmo, né? Então, descontinho, 100% de desconto, ponto, né? Agora, a grande maioria das vezes é que a igreja, ela não entende que se cada um dos que estão aqui, exatamente cada um dos que estão aqui, não praticar, não colocar em movimentação aquilo que Deus lhe confiou, o mundo continuará cuspindo na nossa cara. Eu vou, depois que a gente terminar de pintar essa igreja de cor de rosa, para combinar com o pastor, depois que a gente pintar essa igreja, há algumas coisas que a gente quer fazer nessas paredes aí, talvez eu pendurar alguns banners, algumas coisas, mas tem um especial que eu quero fazer bem grande, para que isso seja o símbolo dessa comunidade. Talvez vocês pensaram assim: é a cruz? A cruz com certeza estará na parede também. A gente não sabe o tamanho que ela será, mas ela vai estar aí na parede com certeza. Mas tem um outro símbolo, que enquanto eu estiver vivo, enquanto Deus me der vida, essa igreja obedecerá a esse símbolo em nome de Jesus. Será uma toalha e uma bacia. Se você precisar, tatue no seu corpo uma toalha em forma de tribal e uma bacia para que você nunca se esqueça disso. Que o símbolo da tua vida, do teu chamado em Cristo Jesus, é uma toalha e uma bacia. E que a gente saia por esse mundo lavando os pés de todos aqueles que Deus nos dá a graça para lavar. E principalmente daqueles que nós muitas vezes consideramos nossos inimigos. Eu não sei se Deus me deu muita graça para isso mesmo. Eu louvo a Deus por isso, porque isso não vem de mim mesmo. Então, se foi Ele que deu, não tenho do que me gloriar, porque é presente dEle. Então, é graça, bem. Agora, é muito bom quando você consegue se colocar debaixo dos pés dos outros. É muito bom quando você sente o gosto do pó na sua vida e você aprende desde cedo a ser uma pessoa que busca se humilhar. Onde você pega o seu orgulho e joga numa lata de lixo e você opta por obedecer a Deus. Porque com certeza quando você obedece a Ele, meu amigo, que a única coisa que de fato importa nessa vida é obedecê-lo acima de qualquer coisa, eu tenho certeza que você colherá algo que você talvez nunca tenha experimentado na sua vida. Eu queria hoje ter trazido aqui umas 100 bacias. Mas nós estamos tão quebrados que nem um pinico a gente não tem dinheiro para comprar. Mas eu queria ter trazido aqui algumas bacias. Mas um dia a gente vai fazer um retiro da bacia. A campanha da bacia. A bacia e a toalhinha. Mas talvez você não precise esperar. Talvez você possa sair daqui hoje. E talvez hoje mesmo, durante essa semana, você procurar pessoas que talvez você esteja precisando lavar os pés. Eu não sei quem é. Eu não tenho a mínima noção de quem seja. Talvez seja seu pai, sua mãe, seus filhos, sua sogra, seu sogro.
seu patrão. Vai ser estranho você chegar com uma bacia no trabalho, mas, né? Você fala, ô chefe, né? Tá complicado de conviver aqui dentro, deixa eu dar uma ajudinha aí. Mas que acima de tudo você não ignore isso. Feche seus olhos. Jesus, nós somos tão egoístas, Senhor. Nenhum de nós que está aqui presente nessa noite, Senhor, é inocente de algo, Senhor. Todos nós somos 100% responsáveis pela resposta que nós daremos diante disso que o Senhor nos trouxe nessa noite como palavra. Eu não sei quanto aos outros, mas eu só posso dizer de mim mesmo, Senhor, que o Senhor tem misericórdia de mim. Que o Senhor tem misericórdia daqueles que estão aqui nessa noite, Senhor. Porque a Tua palavra será cobrada de nós todos os dias. Nós precisamos encarnar, Senhor. Nós precisamos parar de fazer da Sua palavra, Deus, compartimentos, Pai, onde só aquilo que nos interessa nós fazemos uso e nós estamos aplicando, Senhor. O Senhor nos trouxe mais uma vez um desafio nessa noite. Nós queremos mais uma vez, Senhor, pedir que o Senhor nos tenha misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia e o Senhor nos dê graça para vivê-la, em nome de Jesus. Nós somos teus servos, mas queremos ser servos uns dos outros e servir a todos aqueles que o Senhor tem colocado no nosso caminho e no rumo da nossa história, Senhor Jesus. Nós queremos dizer que nós te amamos, Senhor, apesar de nós mesmos. Queremos te exaltar nessa noite, te glorificar, porque o Senhor é nosso referencial absoluto. O Senhor é aquele para quem nós olhamos, Senhor. O Senhor é aquele para quem somos e de quem somos. Ora vem, Senhor Jesus, vem nos buscar. Para a glória do teu nome eu oro, Senhor. Amém.